Deus é bom, aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, amém? Gostaria de iniciar essa ministração dizendo que o Senhor é incomparável, que Ele realmente é tremendo, bom, nos amou primeiro, nos fez ovelha do seu pasto, e Ele tem abençoado, cuidado, chamado para uma viva esperança em todo o globo terrestre, homens e mulheres, para serem colunas em sua casa. Portanto, amada igreja, glorifico a Deus pela sua maravilhosa e gloriosa salvação, a qual veio sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe você, homem de Deus, que Deus te abençoe você, minha irmã, mulher de Deus, jovem de Deus, e saiba que o Senhor, Ele quer vos usar, quer nos usar. Amém? Em João, capítulo 11, versículo 40, nós sabemos que faz parte do texto que relata aquele grande, maravilhoso milagre de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, ressuscita a Lázaro. Olha o que Jesus diz para a irmã de Lázaro, para Marta, versículo 40 do capítulo 11 de João. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que, se creres, verás a glória de Deus? O que é a glória de Deus? Ver a glória, ver a ação de Deus, ver aquilo que nos beneficia, vindo da parte de Deus, quando o Senhor engrandece o seu nome. Que Lázaro já estava morto já há 4 dias. E Marta, meu Deus, se o Senhor estivesse aqui, Senhor Jesus, meu irmão não teria morrido. E ele disse: não, teu irmão vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, como todos os demais que creram no Senhor. Jesus disse: não, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá mais, e aquele que morreu crendo em mim vai ressuscitar. Só que teu irmão vai ressuscitar hoje. Então Jesus chama Lázaro para fora. Igreja, fiz a leitura desse versículo, por quê? Porque nós sabemos que o Senhor é poderoso, mas eu quero que entenda a igreja com isso, que o Senhor nos chamou para a manifestação desta glória. Ali o Senhor Jesus veio. Você lembra de Hebreus capítulo 1, que diz que em outro tempo, no passado, lá em outrora, Deus nos ensinou, falou conosco através dos profetas. Mas nos últimos dias, Deus, o Senhor, iria nos ensinar, falar conosco, através do próprio Filho. Então Jesus veio e pregou, ensinou e realizou todas essas coisas para que viéssemos como igreja aprender. E aí Jesus ele diz: olha, eu vou voltar para o Pai. E assim como o Pai confiou esta obra nas minhas mãos, agora eu confio a vocês. Lembra que lá em Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo ele abre o livro da lei, retratando lá a passagem do profeta Isaías, a qual Deus usou para falar: o Espírito de Deus está sobre mim, para curar os enfermos, para expulsar o mal, para ressuscitar os mortos, para dar vida. O Espírito Santo de Deus sobre Jesus realizou todas essas obras. E essas obras é a obra da igreja, a qual Jesus disse: olha, eu vou, mas vocês vão ficar. E aquele que crê vai fazer obras maiores do que essa. Eu gostaria que a igreja entendesse que você, meu irmão, foi chamado, não foi somente para congregar e ser abençoado ali com uma cura, com uma libertação, por meio do ministério pastoral, por meio do ministério evangelístico, do bispado ou até mesmo do apostolado. Não! Quando vamos à igreja e entendemos que somos povo de Deus, devemos entender também que Deus confiou em nossas mãos uma obra, porque alguns pensam que é somente através dos pastores, dos obreiros, mas recordando as escrituras aonde o Senhor Jesus nos ensina em Marcos 16, a partir do versículo 15, ele diz: ó, aquele que for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Não está falando que os sinais seguirão os líderes. Os líderes estão ali para encaminhar a igreja, ensinar a igreja ao quê? A servir a Deus. O pastor ele deve ensinar a igreja a servir a Deus e não ficar
totalmente naquela dependência dos ministros, ora por mim, faz... Não. Aquele que crê é homem, é mulher, é jovem. Lembra de Joel 2? E derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens, profetizarão, vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, como as filhas de Filipe, que era profeta, que profetizou sobre a vida de Paulo, sobre a vida de Jerusalém, do povo de Jerusalém. Os anciões vão sonhar sonhos proféticos. No passado tivemos homens sonhadores como Daniel, como José, que interpretava sonho, que tinha sonhos de Deus, de revelação. Então o Senhor diz em Joel: vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. Não é uma ou outra, é toda a carne. Então os jovens vão profetizar. Você vê que em 1 João capítulo 2, está escrito: jovens, sois fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus habita. Então, o jovem que teme a Deus, que ama a Deus, ele é cheio do Espírito Santo da palavra, e ele vai profetizar mesmo no seio da igreja. Você veja que, a respeito de Tito, a respeito de Timóteo, Paulo, ao escrever à igreja, dizia: e que ninguém despreze a tua mocidade. Por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Eles eram jovens que tinham abandonado o mundo, tinham seguido a fé que há no nome maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. A igreja é composta pelos santos de Deus, homens e mulheres que entenderam que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens para a glória do Pai. E que Jesus, levando o cativeiro, preso, ele deu dom aos homens. E esses homens vão manifestar dons. Você veja que em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 7, vai falar sobre essas coisas, que a igreja foi enriquecida em todo o conhecimento. Qual o conhecimento? O conhecimento que outrora estava oculto, porque nós não tínhamos esse conhecimento. Mas em Jesus Cristo, Deus revelou o conhecimento. Qual? Que os gentios é coparticipante da glória, da graça, da salvação com Israel. E, portanto, versículo 5 ao 7 de 1 Coríntios, vai dizer que nós fomos agraciados de maneira que temos o conhecimento e a sabedoria, e que não nos falta nenhum dom até Jesus voltar. O Espírito Santo vai revestir a igreja verdadeira, a igreja santa, para a manifestação do poder de Deus. Hoje está escasso. Quando a gente abrimos as Escrituras e lemos o primeiro livro, de Samuel, no início logo nós começamos a leitura e vemos escrito que nos dias de Samuel, quando ele era garoto ainda, Eli era o sumo sacerdote, as visões de Deus eram raras, pouquíssimas. Por quê? Porque naquele tempo o sacerdócio tinha se corrompido. Então, por conta que os filhos de Eli tinham se corrompido, ele já estava de uma idade avançada, não tinha manifestação do poder de Deus. Mas quando Samuel foi crescendo, ele foi servindo a Deus com integridade, com verdade, com justiça, e Samuel foi sendo confirmado por Deus diante dos olhos de todo Israel, que ele foi levantado por Deus, um nazareu de Deus, um profeta de Deus, um juiz de Deus, e fazendo o papel do sacerdócio, também sacrificando no altar. Por quê? Porque ele preferiu Deus do que o mundo, ele fez uma escolha. A igreja foi chamada para exercer um poder sobre-humano, sobrenatural. Você veja que em Efésios capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz assim, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou que pensamos, mas segundo o poder que em nós opera. Poder do quê? De uma vida indissolúvel, de uma vida plena na presença de Deus. Então, quando o servo de Deus, a serva de Deus, ele começa a vigiar e orar em todo o tempo, ele começa agora a viver situações gloriosas, as manifestações de Deus. Ele começa a ter, experiência das manifestações de Deus, como um Moisés que foi encontrado por Deus. Lembra de João capítulo 4? Que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Embora Moisés estivesse em Midian, ele tinha uma vida íntegra, verdadeira, sincera, honesta. E ele foi achado por Deus.
Então agora Deus se revela a Moisés. E agora Deus ama a Moisés. E agora Deus reconhece assim em Moisés uma graça. E Deus o capacita, e Deus o envia ao Egito. E ele manifesta um poder glorioso, porque todo aquele que é chamado por Deus, como está lá em Romanos capítulo 8, ele diz que aquele que é chamado por Deus, também por Deus é justificado. E aquele que é justificado por Deus, também é glorificado por Deus. Então Moisés foi chamado, capacitado e glorificado. Porque ele começa a manifestar um poder que aponta um cajado para o sol, e o sol escurece. Fica 3 dias sem dar luz, sem queimar, apagou. Ele fere as águas do Nilo e se transforma em sangue. Ele pega um punhado de pó e lança aos ares, e aquele pó se transforma, vai todo o Egito e transforma-se em úlceras, em homens e animais. Ele falava e Deus ouvia, face a face. Por quê? Porque ele atendeu o chamado de Deus. Então, amada igreja, aquele que crê, verás a glória de Deus. Eu estou aqui com mais um versículo, que é em Marcos capítulo 9, versículo 23, que diz assim: e Jesus disse, se tu podes, um pai aflito, abaixo de um monte, no pé do monte da transfiguração, Jesus estava lá em cima e os discípulos estavam embaixo. E eles ficaram uma noite inteira tentando expulsar um demônio e não puderam. E aí ocorreu que Jesus vindo, o pai correu para ele e disse: eu trouxe meu filho para que os teus discípulos o ajudassem e mandassem embora um demônio, e eles não puderam. Aí Jesus veio até o rapaz e disse: de quando acontece isso? Desde criança, desde rapazinho. O espírito pega, lança nas águas, lança no fogo, querendo matar. Se tu podes, faz alguma coisa. E Jesus disse: se tu podes. E aí Jesus usa essa mesma coisa: se você puder crer, tudo é possível para o que crê. Nós servimos um Deus poderoso que chamou à existência o que não existia e fez tudo o que nós conhecemos. Não tem limite para o poder de Deus. Jó no capítulo 42 ele diz: eu sei que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E é verdade, nenhum dos pensamentos de Deus. Jesus ressuscitou mortos para nos ensinar. Curou coxo, leproso, cego, surdo, mudo, expulsou demônio. Tudo isso para nos ensinar. E depois ele mandou também em Mateus capítulo 10, vão, ressuscitai os mortos, curai os enfermos, expulsai os demônios. Função da igreja. Mas qual é a igreja que vai ter esta graça de uma manifestação tão gloriosa? A igreja verdadeira, a igreja sincera, a igreja que rejeita o mundo, a igreja que se apega a Deus, a igreja que entende que tudo isso que nós conhecemos vai passar, vai ser consumido pelo fogo. A igreja que se apressa em ganhar almas, a igreja que ama a oração, a igreja que ama a palavra de Deus, a igreja que ama a comunhão dos irmãos, a igreja misericordiosa, a igreja que perdoa pecados, os pecadores, a igreja que ora e ama e ora pelos inimigos, a igreja que quando é injuriada não injuria, a igreja que paga o mal com o bem, esta verá a glória de Deus. O fato é que até mesmo homens e mulheres de Deus chamados para o ministério têm trocado esta glória por pratos de lentilha. Olha só para você ver qual é a visão da igreja verdadeira e qual é a igreja que nós vivemos hoje. Quando Jesus chama os discípulos, eles estavam trabalhando. Jesus chamou, um deixou a coletoria, outro deixou o seu barco. E aí seguiu Jesus, deixou tudo. E quando eles são enviados, os 70 de cidade em cidade, Jesus disse: não leve nada, não leve ouro, não leve prata, não leve nada no seu alforje, não leve nada. Digno é o trabalhador do seu sustento. Aonde você chegar, vocês vão ser alimentados. E quando eles voltaram, passou uns dias, Jesus perguntou: quando eu vos enviei e disse para vocês não levar nada, nem ouro nem nada, vos faltou alguma coisa?
Não faltou nada. E realmente não faltou nada. Hoje, os pregadores cobram para pregar. Os cantores cobram para cantar. Então, verdadeiramente, esses já têm recebido o seu galardão. Mas aquele que vive da obra não deve se manter, claro, pastores, obreiros que estão ali continuamente, mas já tem uma própria igreja que o sustenta para que ele faça a obra. Ele não precisa cobrar de outras igrejas, porque tem uma igreja que o sustenta. E ele não pode ser avarento, ele não pode ser também de torpe ganância, querer mais e mais. Ele tem que se contentar. Como o próprio apóstolo diz, aprendi a ter fartura e aprendi a passar por necessidade. Mas uma coisa é certa, ninguém me inquieta. As marcas de Cristo estão sobre mim. Vou estar pregando. Por quê? Porque eu sou devedor, tanto dos sábios como dos indoutos. Vou pregar, vou falar a verdade, porque é a verdade que liberta. É a verdade que faz com que a igreja entenda que o poder está sobre ela. Que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha simples, que às vezes se sente pequeno, a oração deles tem valor para Deus. E quando eles oram, Deus abala os céus e abala a terra. Todos temos que aprender. Como citei aqui, 1 João 2. Jovens, sois fortes e já vencestes o maligno, porque a palavra de Deus habita em vós. É a palavra na nossa vida, no nosso coração, com zelo. Sabe? O zelo de uma igreja que ama a Deus vai fazer com que essa palavra se manifeste de uma forma poderosa. O mal tem que fugir, como está em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus e o Satanás, o diabo, fugirá de vós. A palavra de Deus. Então que Deus nos perdoe como igreja e nos ensine para que a igreja seja realmente o sal da terra. Quando a igreja exerce o seu poder e a unção que Deus deu com eficácia, o mal vai sucumbindo, a terra vai sendo preservada. Então, quando olhamos que a corrupção aumenta, é porque falta unção. Quando a sociedade se corrompe cada vez mais, é porque a igreja não está exercendo a função de sal. Porque sal faz com que preserve. Lembra de Noé? A palavra de Deus disse que Noé estava ali e o mundo não era destruído. Mas quando Noé acabou de fazer a arca, Deus disse, entra na arca. Quando Noé entrou na arca, está escrito que Noé condenou o mundo a entrar na arca. Quer dizer, Noé era o sal saiu, a terra apodreceu, isso é, foi destruída. Deus envia o dilúvio. Quando também Ló estava em Sodoma e Gomorra, o que o anjo disse? Vai-te daqui, porque enquanto você estiver aqui, eu não posso destruir essa cidade. Então, Ló sai da cidade. Ele e suas filhas, a sua esposa, infelizmente, não conseguiu, olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Muito crente olhando para trás, comparando antes sua vida em Deus, que tem a promessa de uma vida eterna, com a sua vida anterior no Egito. Quando era do mundo não acontecia isso, claro que não acontecia. Agora que somos da igreja, estamos nadando contra a maré, contra o mundo. A palavra de Deus diz ainda, em 1 João 2, pais, já vencestes o maligno. Por quê? Porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Os pais também, aqueles que conhecem a Deus, já venceu o maligno. Aquele que conhece a Deus, teme a Deus, honra a Deus. Vocês lembram que quando Levi e Simeão destruíram Siquém, a cidade de Siquém, porque o filho de Siquém, Amon, abusou de Diná. Eles foram destruídos. Jacó temeu e disse, nós somos pequenos, as nações vizinhas vão ouvir essa tragédia e vai nos destruir. Mas veio algo, um poder de Deus sobre as nações vizinhas, que não o perseguiu e deixaram eles em paz. Assim também é a igreja. A igreja hoje está sendo, defamada, a igreja está sendo pisada. Por quê? Por causa daqueles que dão mau testemunho, como está em Romanos capítulo 2. O nome do Senhor vai ser blasfemado entre os gentios por causa de vós.
Mas quando a igreja eleita do Senhor crê em Deus e vive a palavra de Deus, começa a manifestar o poder de Deus. É hora da igreja se manifestar em santidade, se santificar, como está lá em Josué 3, também 5. Santificai-vos hoje e amanhã, diz o Senhor, farei maravilha no meio de vocês. Deus opera em meio à santidade. Deus está em meio aos louvores de lábios santos puros. Deus está sentado entre os querubins, entre a santidade, no meio da santidade, no centro da santidade, porque Ele é santíssimo. Então, quando a igreja, você, meu irmão, você, minha irmã, decide servir a Deus em espírito e em verdade, Deus te usa. Quando você faz como Daniel, Misael, Azarias, Ananias fez lá em Babilônia, rejeitou as especiarias do rei e se manteve na doutrina dos seus pais, porque eram homens e mulheres de Deus, Deus os usou, Deus os abençoou, Deus os levantou naquele reino, Deus os colocou em um governo de escravo para governadores. Olha o salto, porque havia sobre eles a graça de Deus, por conta da busca de uma vida santa. Quer vencer, igreja? Santidade ao Senhor. Quer vencer? Santidade ao Senhor. Olha, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 16, diz assim: e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos curados. As cidades, as autoridades, na verdade, lá em Jerusalém, na Judéia, perseguia a igreja, as autoridades. Mas o povo reconhecia os discípulos de Deus como homens de Deus, a igreja como homens e mulheres de Deus. Então, eles vinham de cidades diferentes, porque eles ouviam que ali tinha uma igreja diferente, o poder de Deus estava ali, sobre aqueles homens. Então eles traziam pessoas enfermas, endemoniados, pessoas perturbadas, e quando chegavam ali, eles eram impactados por tudo que eles viam, porque os demônios fugiam pela imposição da mão dos homens de Deus. As enfermidades saíam das pessoas, por causa que aqueles homens escolheram abandonar o mundo, desprezar o mundo e viver para Deus. Então, meus amados, é hora da igreja despertar, porque é o que está escrito, que a própria criação espera o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Só que os filhos de Deus ainda têm estado com o coração dividido, com um dobre ânimo. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Uma hora diz que vai pegar firme, vai tomar posse, e outra, no outro dia, continua fazendo as mesmas coisas. O medo, o receio, as tentações, minando a igreja do Senhor. Meus amados, se você quiser, como diz Isaías 1,19, se você quiser, olha o que Deus diz, se você quiser me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Entrega, olha o salmista, profetizando a palavra de Deus na boca dele. Olha, deleita-te no Senhor, Ele concede o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho a Ele, confia nele e Ele tudo fará. Olha o que está escrito. Olha Provérbios 16:1. Os planos pertencem a você, pode fazer plano desejar, mas a resposta vem de Deus. Deus vai sondar o teu coração, o nosso coração, para dar a cada um segundo as suas obras. É o que Davi falou para Salomão: meu filho Salomão, serve a Deus com integridade, com justiça, de verdade. Seja homem verdadeiro, porque Ele vai sondar o teu coração. Ele vai pesar a tua alma lá no profundo. Se você o buscar, Ele vai se deixar ser achado por ti. Mas se você o deixar, Ele também vai te deixar. Então é uma decisão que a igreja precisa tomar. 100% santidade. Meus queridos, a igreja foi chamada para exercer um poder glorioso sobre a terra. Você vê aqui, todos eram curados. Olha o que Jesus fala. Em Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14, olha o que está escrito. Então vieram a ele
os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Os discípulos de João Batista: Senhor, nós estamos jejuando muitas das vezes. Os fariseus, até os fariseus também, jejuam também, mas os teus discípulos não jejuam. Olha o que Jesus responde, versículo 15. E disse-lhe Jesus: pode porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Aí eu começo a perguntar para mim mesmo, e você deveria perguntar para si mesmo: o que tem a ver? Eu perguntei por que eles não fazem o jejum, e Jesus diz: podem eles estar tristes? Então o jejum está ligado com a tristeza que vem a nós pela consciência. A consciência de ver o mundo perdido, a consciência de ver muitos irmãos pecando e preferindo o mundo do que a Cristo, a consciência de ver também, até em nós mesmos, alguns momentos, fraqueza, a consciência que a igreja deveria estar explodindo de alegria e manifestando tanto poder de Deus e não está. Essa consciência traz tristeza, coisa que os discípulos não viam, porque os discípulos estavam vendo os mortos ressuscitando, os aleijados andando, os mudos falando, cego enxergando, surdo ouvindo, leproso sendo curado. Então eles viviam alegres vendo tudo aquilo. Eles estavam vendo Jesus falar com o vento: para, mar, sossega, e o mar e o vento obedeciam. Eles ficavam espantados: quem é este? E eles se alegravam em estar com o homem de Deus, o próprio Filho de Deus. Como é que eles iriam jejuar? Eles estavam vendo a glória de Deus ali. Mas Jesus continua dizendo aqui: dias, porém, virão, em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Eles vai chegar um momento que o esposo vai ser tirado dele. O noivo, na verdade, Cristo, vai ser crucificado. E aí eles vão sentir um peso da saudade, da solidão, e eles vão entristecer. E eles não vão ter mais o Cristo aqui para fazer a obra. Agora a obra está em suas mãos. Agora eles vão ter que fazer. E como é que eles vão fazer? Eles vão chorar, eles vão gemer, para buscar uma vida santa, para poder manifestar o poder de Deus. Então, nesse período, eles vão jejuar, né? Dias virão. Então, eles vão jejuar, versículo 16. Ninguém deita ninguém remenda de pano novo em roupa velha. Ninguém pega um pano novo e pega uma calça velha e faz um remendo. O que tem isso a ver com jejum? Espera um pouquinho. Porque semelhantemente rompe a roupa e faz-se maior a rotura. E tem mais: nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, romper-se-á os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservarão. O que Jesus quis dizer com isso? O que tem a ver a pergunta? Por que nós jejuamos, os fariseus também? Agora, a questão do vinho novo, da roupa nova, do vinho velho, do pano velho lá. Vamos entender isso. Primeiro, como já foi dito, os discípulos não tinham pelo que se entristecer, porque estavam vendo a glória de Deus. Mas o noivo foi tirado, eles tinham do que se entristecer. Além do mais, quando os discípulos de João Batista jejuavam, tinham valor, porque João Batista era um grande homem de Deus. Mas eles preferiram ainda seguir João Batista do que seguir Jesus. Mesmo João Batista dizendo: vai vir um maior do que eu. Era para eles ter seguido Jesus, que Jesus cresça e que eu diminua. Eles continuaram com João.
glória a Deus por isso, estavam ali. E os fariseus jejuavam também. Só que tinha um problema, assim como está lá em Isaías 58, tanto uns como os outros não era recebido o seu jejum. E aí o Senhor Jesus diz isso quando ele fala da veste nova com remendo, da veste velha com remendo novo, do vinho novo dentro do odre velho. Vai se romper, vai se estragar, vai fermentar e vai estragar, tanto o odre como o vinho. O que significa isso? Que até mesmo os discípulos de Jesus Cristo, os apóstolos, até aquele momento, eles não estavam preparados para jejuar e serem recebidos o seu jejum por Deus, pelo Pai. Porque ainda havia aqueles que queriam ser maior que o outro. Quando surgiu a discussão, quem é o maior? E Jesus colocou a criança no meio. Ainda tinha uma vanglória, ainda tinha um desejo, uma cobiça. Deixa eu me assentar à direita e eu me assentar à esquerda. E aí Jesus fala que não é assim, que os maiores dessa terra é servido, mas no reino de Deus o maior serve o menor. Então os discípulos ainda não estavam preparados, tanto é que quando Jesus foi crucificado, eles não entenderam. Voltaram a pescar. Tiveram com Jesus ali no caminho de Emaús, não conheceram Jesus. Jesus foi na praia onde eles estavam pescando, não pegaram nada, e eles não reconheceram Jesus, até a manifestação do poder de Cristo. Então assim, o jejum deles não ia, até eles terem uma nova mente totalmente construída por Cristo, por meio da palavra que ele estava ensinando, o jejum não ia valer, como o jejum de Israel não valia nos dias de Isaías. Como o jejum de muita gente não tem valido, porque ele diz, você jejua para quê? Você jejua apontando o dedo, você jejua falando de uma pessoa, você jejua com pensamento ilícito, você faz esse tipo de jejum, então para que vai servir? Porque é só por fora, é só a fome que você está passando, você não está se entristecendo com as coisas erradas que você está vendo. Muitas das vezes você vê uma coisa errada e você é conivente, então para que jejuar? Vai vir dias que eles vão se entristecer, porque eles vão ver, sentir a necessidade verdadeira da igreja e do povo de Deus. E eles vão sofrer com isso e eles vão jejuar. Naturalmente, eles vão aplicar o jejum. E aí o jejum vai ser ouvido. Então, amada igreja, o Senhor nos chamou para ser pedras vivas, como está escrito. Vós sois pedras vivas, não mortas, vivas para a glória de Deus. Para manifestar o poder de Deus, pela fé que é no nome de Jesus, como João e Pedro manifestou em Atos 3 na Porta Formosa. Meus amados irmãos, seja você um servo fiel a Deus, deseje você ser usado por Deus, como está escrito na casa de Deus, nem tudo é vaso de honra. Existe vaso de honra e existe vaso de desonra. Quem são os vasos de desonra? Aqueles que não entendem que Deus quer usar para dar fruto. Aqueles que só esperam que o pastor faça tudo, que os obreiros façam tudo, e eles ficam ali esperando, olha por mim para me ser abençoado. Ele não entende que a sua oração tem poder no nome de Jesus, como está escrito. A oração de um justo, não é a oração do pastor, do presbítero, também desses. Esses também, se encontrando na qualidade de justo, vai ser poderosa a oração também. Porque também tem pastor, tem obreiro que não se encontra na qualidade de justo, que peca e não se arrepende. Mas aquele que peca e se arrepende tem. Assim é a igreja que peca e se arrepende tem a graça de Deus para um avivamento, como foi o sumo sacerdote Josué. O inimigo estava o acusando no altar, mas Deus já tinha se arrependido, e Deus diz, através do anjo, para Satanás, porventura não é esse um tição tirado do fogo? Arreda, Satanás, que Deus, o Senhor, te repreenda. E Deus disse, troca as vestes dele. Ele foi usado ali para abençoar a Israel. Meus amados, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, jovem de Deus, se dedique a Deus e seja você uma bênção. Para que aqueles que estão ao nosso lado possa confiar na sua palavra e possa confiar na sua oração, sabendo que você é realmente um homem de Deus. É realmente uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Quando estava falando sobre
o garoto no pé do monte da transfiguração, que Jesus disse para o Pai, se você quer, você vai ver a glória de Deus. Creia na palavra, você. Os discípulos perguntaram para o Senhor mais tarde, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por causa da vossa pequena fé. Vocês têm uma pequena fé, não foi suficiente. E outra coisa, tem demônio que só sai com jejum e oração. Não é um jejum de um dia, eu vou fazer uma visita, eu vou jejuar, não é nada disso. Eu vou fazer uma campanha, eu vou jejuar, não é nada disso. Não é uma campanha, não é um dia, não é 3 dias, não é 7 dias, não é 21 dias. Eu vou fazer a campanha de jejum e oração de Daniel. Não é nada disso. Não é o jejum de Daniel, não. É uma vida de consagração a Deus em jejum e oração. Sua vida sendo entregue a Deus, com amor a Deus, com amor ao reino de Deus, com amor à igreja e com amor àqueles que estão no mundo se perdendo. Então você se consagra a Deus, ora por eles, consagra por eles, jejua por eles e Deus vai ouvir, porque é uma vida verdadeira na presença de Deus. Faça isso. Experimente viver no poder de Deus. Como está escrito, Jeremias diz, clame a mim, dizendo o Senhor usando Jeremias. Jeremias 3:33. 33:3. Clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, ocultas, que você não sabe. Clame a mim, diz o Senhor. Amém? Então assim fica esta palavra. Que Deus te abençoe. Ore por nós, para que Deus continue nos concedendo palavra. Amém? Que a gente possa estar ministrando aqui para um avivamento no seio da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus. A paz seja com todos.